Fala, Sandrão! Como é que tá? Sandro Miguel. Estou aqui porque cheguei. Bem-vindo, Sandro. Boa noite aí para todos. Boa noite para todos que estão entrando conosco. Estamos aguardando a nossa amiga Márcia Capel. Grande Sandro, tudo certo? Tudo certo, nada resolvido. A gente estava tentando resolver uns probleminhas técnicos ali, mas agora deu tudo certo. Estamos entrando aí. Só aguardando a nossa amiga Márcia. Tá me ouvindo bem aí, Sandro? Como é que tá o som pra ti aí? A imagem? Boa noite. Abre a porta, Mariquinha, que eu quero entrar. Tu vê que não adianta, né? É só pelo meu, né? Gente do céu, amigo, o que que nós faz, amigo? O que que Isso nós aí, faz na situação dessas? aí deve ser uma Nós abaixa, urucubaca das bravas. Nós vamos caraca, ter é que... impressionante. O que que é? Não, diga, diga. Não, a gente nem vai comentar. A gente não vai comentar. Deixa assim. Que bom que a Fábio está aí. Boa noite, Fábio. Boa Sandro noite, tá aí também. Sandrinho. Corretora, Mariela, boa Berta, noite. A corretora Roberta. Mariela. Berta, sejam bem-vindos. Fabi. Mas vocês não sabem que a gente estava brincando aqui? Como é que você disse para mim que eu amei, né? A gente é leonino, a gente cai, mas que. Ai, não, fala, porque aquilo ali estava ótimo. Pode falar, por favor, amigo. Nós somos leoninos, né? A gente cai, o Gnu não cai, continua correndo, mas a gente vai atrás e derruba de novo. Esse Gnu vai ter que cair. Então vamos ter que derrubar. Ai, nós caímos, mas nós se levanta e nós vai em frente, não é verdade, Estou? Não tem problema nenhum. Se nós tiver que pegar uma girafa, a gente escala, pega ela pelo pescoço e vamos embora. Vamos embora. Boa noite, Thiago. Seja Thiago, muito seja bem-vindo. bem-vindo. Deixa eu só pegar minha água aqui que Então, eu bora depois. lá. Até a água ele esqueceu hoje. Mas então vamos lá, pessoal. Qual é o tema de hoje? Saber a diferença do que é uma amizade, né? O que que é realmente uma amizade? E aí, vou deixar hoje o professor iniciar falando aí, e aí, na sequência, eu pego o bonde com ele, sabendo que o trem hoje vai ficar até mais tarde, não vai sair às 10, O trem porque deu uma nós vamos atrasada hoje. perder o Deus um dia Uber para casa. O trem furou o pneu, vai dar uma atrasada. Furou o pneu do trem. Oh, meu pai, capota, mas nós não breca. É isso aí, vamos que vamos. Vamos lá. Mas vamos lá, professor. Diga lá, abra seu coraçãozinho, conte para nós todo esse sentimento, esse conhecimento para compartilhar aqui. E galera, por favor, participa conosco aqui, que vão ser muito bem-vindos. Legal. Acho que é importante a gente poder, como vocês vêm nos acompanhando há bastante tempo, também tem um pessoal que está entrando aí pela primeira vez conosco. Nós viemos realizando esse trabalho, então, desde o ano passado, no finalzinho do ano passado, e tivemos, então, a proposta de dar continuidade a esse Papo Cabeça, né? Onde nós sempre procuramos trazer assuntos que sejam de interesse de todos. E a gente vem falando muito de assuntos comportamentais, de coisas que vêm se agravando ou vêm se mostrando de uma forma mais forte agora, em especial no momento de pandemia, onde nós estamos aí com os nervos à flor da pele, onde nós estamos, de uma certa forma, obrigados a
viver mais dentro de casa, e com isso a gente acaba muitas vezes não vendo os nossos amigos, não vendo os nossos familiares que não pertencem àquele núcleo familiar, muitas vezes se confrontando, se conflitando com pessoas as quais nós moramos há muito tempo e que agora, passando um tempo maior, a gente acaba ou muitas vezes se desmanchando uma relação ou até mesmo fortalecendo uma relação. Então a gente resolveu falar hoje de amizade, deste relacionamento, porque é um relacionamento, né? É algo que nós precisamos entender de forma racional para que a gente possa administrar bem, né, aquela pessoa que está juntamente conosco. É claro que a amizade, isso é claro dentro do meu ponto de vista, por isso que a gente sempre pede a colaboração de vocês, que vocês possam colocar aí a opinião de vocês também. Mas eu trazendo, né, do meu ponto de vista, do meu prisma, nós precisamos entender este conceito de amizade, né? O que é a amizade? Eu sempre gosto de trazer o exemplo que nós temos diferentes cenários no nosso dia a dia, seja profissional, seja pessoal. Cenários que eu digo que nós passamos por diferentes realidades durante o nosso dia, seja dentro da família, seja dentro do trabalho. E muitas vezes nós temos um papel importante dentro de cada um destes cenários. E a gente gostou muito de trazer esse assunto de hoje, porque isso se confunde muito, né? Se confunde entre o que é ser amigo, o que é amizade, o que é coleguismo, o que é a pessoa ser minha conhecida, o que realmente eu devo considerar que é uma amizade realmente verdadeira, ou uma amizade que ainda está se construindo e que nós precisamos entender quem está diante de mim e de que forma eu estou construindo essa nova relação e se isso vai virar realmente uma relação que eu possa chamar de amizade. Então eu sempre gosto de trazer esses diferentes cenários. Eu comentava com a Márcia ontem, acho que nós conversávamos sobre esse tema. E eu, por exemplo, eu tenho vários papéis, né, dentro do meu dia a dia. Eu tenho o papel de pai, que eu gosto muito de trazer esse assunto, esse exemplo. Por quê? Porque muitas vezes se questiona se os pais devem ser amigos dos filhos, se a mãe deve, para se aproximar mais da filha, ela deve se aproximar da filha aumentando o seu nível de amizade, sendo mais amiga da sua filha. O seu pai, se ele precisa ou necessita ser amigo do seu filho. E aí que vem, então, a grande confusão, né? No meu entender. Por quê? Porque a relação, ou seja, o papel de pai, embaixo desse papel, como se utiliza no meio corporativo, existe um guarda-chuva. Um guarda-chuva onde nós temos ali diferentes características que este pai deve desenvolver. E dentro desse guarda-chuva tem a característica amizade. E por que eu gosto de trazer isso? Porque como eu sou pai, de uma certa forma eu sou autoridade. Não que eu tenha que agir com autoritarismo, não é isso. Mas eu sou autoridade, eu tenho uma referência. Eu sou uma referência. Então, eu preciso, sim, dentro desse guarda-chuva, desenvolver essa característica de amigo. Eu devo, sim, me aproximar, eu devo conversar, eu devo, de uma certa forma, me tornar uma pessoa confiável a este meu filho, mas que esta é apenas uma das características que eu tenho como pai. Quando eu tiver que ser firme, quando eu tiver que dizer não, quando eu tiver que dizer sim, quando eu tiver que bloquear ou dizer algo de forma mais firme, eu preciso utilizar esta autoridade. E aí a característica de amizade, ela continua, mas agora eu estou atingindo, lidando com outro papel, que é o quê? É o de ser pai, que é de ser essa autoridade de entender o que é melhor para o meu filho. Então, neste cenário, nós temos aqui dentro dessas características a amizade, o ser amigo. Quando eu me levo para um outro cenário, um exemplo, quando eu sou
tenho uma relação com a minha esposa, com o meu esposo, com a minha namorada, com o meu namorado. Eu tenho também, dentro deste cenário, várias características que eu posso desenvolver com esta pessoa. E uma delas é a amizade, né? Mas é uma amizade a qual eu vou a tratar de uma forma diferente. Por quê? Porque neste momento, eu não posso, de uma certa forma, utilizar da minha autoridade enquanto pai. Certo? Porque é uma relação diferente. E aí que nós devemos nos atentar com relação a esses tipos de cenários que eu transito durante o dia. Porque aqui eu sou o pai e aqui eu posso desenvolver em algum momento a característica de autoridade, dizer sim ou dizer não, ou agir de uma forma mais firme. E dentro da relação conjugal de um namorado, eu vou desenvolver também a característica de amizade, mas aqui eu tenho que ter muito cuidado com relação ao aplicar esta autoridade que muitas vezes eu confundo lá enquanto pai. E aí depois nós temos as outras amizades que nós conhecemos, né? Eu tenho a minha amiga Márcia, né, que nós nos conhecemos há bastante tempo, que nós somos confidentes um do outro, conversamos, trazemos um pouco do nosso dia a dia, das nossas angústias, das nossas alegrias, dividimos o que é importante para nós, mas que aqui se tem o quê? Uma relação diferente da minha relação enquanto marido e da minha relação enquanto pai. Então, esta amizade aqui, ela também está dentro de um guarda-chuva, ao qual tem várias características. Com a minha amiga Márcia, eu estou agindo o quê? De uma forma respeitosa, não que as outras relações eu não tenha que ter, eu tenho que ter também. Mas é importante que aqui nós temos aqui uma relação bem diferente de eu enquanto pai e enquanto marido. Aqui eu também não vou aplicar ou tentar aplicar a minha autoridade, porque nós estamos apenas conversando, confidenciando as nossas angústias, as nossas alegrias, mas o poder de decisão é de cada um de nós. A gente pode dar um conselho, a gente pode dizer o que nós achamos sobre aquilo que tu nos confidenciou, mas a decisão é tua. Diferente muitas vezes de eu enquanto pai, onde eu vou ter que tomar a decisão, mesmo que o meu filho tenha ou queira outra coisa, né? Então é importante que eu tenha também este cuidado. E é interessante nós trazermos esse tema porque isso vem se confundindo muito, né? Dentro principalmente das relações conjugais e também levando para dentro das relações profissionais, onde eu preciso entender qual é o meu papel dentro da organização. Que a característica amigo está dentro, enquanto gestor, por exemplo, eu tenho que ter dentro desse guarda-chuva a característica de amigo, mas que ali eu posso exercer a minha autoridade. Se eu estou em contato com um par que tem a mesma função que eu, a relação ela muda. Eu não posso exercer a minha característica de autoridade. Por quê? Porque eu estou ali diante de um igual a mim. Então, nós estamos ali confidenciando, conversando, trazendo as situações, problemas dentro da organização. Somos amigos. Aí vocês vão dizer, mas vocês não são amigos, são colegas. Sim, somos colegas, mas estamos construindo uma relação e que daqui a pouquinho pode se encaminhar para uma amizade, para algo que a gente possa ter um pouco mais de confiança um no outro. E aí que nós temos que ter bastante cuidado, né, com relação a isso. Porque muitas vezes nós confundimos essas relações. E aí nós falamos aqui em um momento, numa live que nós falamos sobre empatia. Que a empatia, ela se dá de forma natural. Então, se eu tenho uma relação respeitosa com a Márcia, que é a minha colega de trabalho, se eu tenho essa relação respeitosa, e nós levamos a nossa relação de forma muito saudável, a nossa amizade ela vai acontecer de forma saudável. Ou não. Né? Nós vamos apenas continuar sendo bons colegas. E é importante que a gente tenha este cuidado. Porque a intimidade, ela pode nos levar a falar coisas que para um colega não caberia. Né? Para um colega não serviria como algo aceitável para ele. Diferente de uma amizade, diferente de um amigo, onde ele sabe que eu estou falando aquilo
para ele de forma respeitosa e pensando muito no bem dele. Um colega, ele pode estar pensando no bem do colega também, mas é uma relação diferente, né? Não é uma relação de amizade, é uma relação ao qual que nós estamos defendendo o nosso ponto de vista e muitas vezes pode acontecer de eu não ir a favor daquilo que a Márcia está falando e se nós não soubermos administrar isso, esta relação de coleguismo ela pode ser partida, diferentemente da relação de amizade, onde nós vamos brigar, nós vamos debater, nós vamos conflitar, nós vamos confrontar, mas lá pelas tantas nós vamos entender que nós somente queríamos o bem um ou do outro. É diferente muitas vezes do coleguismo. Mas, Márcia, pode complementar, por favor, porque eu não quero ficar falando sozinha aqui, né? É que assim, né? O problema dos dois é que eles não são comunicadores. Né? Então, quando a gente engata a primeira, a gente já engata a quinta. E vai embora. Aí o outro fica parado, olhando. Será que ele vai voltar para me buscar ou ele vai me deixar aqui? E isso será que ele vai olhar para o retrovisor e vai ver que eu estou junto? E nem aqueles Uber que botam a mala dentro do carro e acham que o passageiro entrou. Daqui a pouco ele percebe que ele está sozinho, só está com a mala do cara, né? Mas tudo bem. Mas assim, é exatamente isso, gente. Por exemplo, o que aconteceu agora entre eu e o Jefferson foi uma coisa natural, de um pegar no pé do outro, de um mexer com o outro, sabendo que em nenhum momento foi para desrespeitar, ou foi para desvalorizar, ou desmerecer. Mas isso é necessário com o tempo. Qualquer relacionamento você tem que tatear. Né? Você vai às escuras. Quando você entra numa empresa, você vai tateando, você vai sentindo em que ambiente você está, com quem você pode brincar um pouco mais, quem não pode, quem gosta de brincar com o outro, mas não gosta que brinque com ele. Então, tem muito dessa coisa. Sobre o início da conversa do professor Jefferson, ele falava da história de pais e que são amigos. Né? E isso é uma linha muito tênue. E a gente pega uma geração hoje. Deixa eu dar boa noite aqui antes para a Silvana e para a Lorena e para para Elisângela. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada pela presença aqui com a gente. Então, o que acontece? Nós estamos vendo aí uma geração que são de muito mais pais amigos do que pais de verdade que impõem limites. E a gente está vendo que não está dando muito certo isso, né? Todos nós aqui somos pessoas maduras, somos pessoas que já têm uma certa vivência. Tenho certeza que aqui o pessoal já apanhou, já teve o drone, né? O drone mais famoso é aquele chinelo da mãe, havaiana, de preferência, que te acerta em qualquer lado que você for, fica tranquilo, porque ele vai te seguir, entendeu? Ele vai te acertar. Então, saber diferenciar que nem sempre ser amigo do filho dar o tapinha nas costas, fazer vistas grossas para alguma coisa que ele fez. E eu acho que a gente passou por isso. Sempre teve pais mais rígidos, pais que nos cobravam mais, pais que nos exigiam mais. E que aí nós temos adultos com suas crenças limitantes, com os seus desafios, com traumas, mas que aceitam melhor ou não e fazem a diferença e correm atrás. E a gente estava no início aqui, que vocês não viram, estava eu, o Jefferson e o Sandro e a Fábio aqui falando que nós, como é que é? Nós capota, como é que é? Nós capota, mas não brega. Nós capota, mas não brega. Por quê? Porque a gente cai, levanta e tira o pó e é isso que é o bom. Boa noite, Rita. Seja bem-vinda. Boa noite, Rita. Quando você tem alguém que te ajuda a levantar. Eu acho que amigo é aquele que também ri contigo. Cara, eu não acredito. Olha o tombo que tu levou. Meu, isso aqui era para estar no Faustão. Falou a brincadeira, estende a mão e ajuda a tirar o pó. Esse é o verdadeiro amigo. Então, não é uma coisa simples, a gente às vezes, nessa ânsia que todos nós estamos de ter amizades e agora mais do que nunca não ter essa coisa de olho no olho, aquela coisa que está acontecendo aqui, que é online.
a gente sente falta de toque, de olho, de cheiro, de energia mesmo, né? Então, essa coisa de estar muito afastado faz com que a gente crie uma certa carência e, com isso, confunda as coisas. Porque é importante dizer que dá para se ter amizades profissionais, claro que se dá. No nosso caso, eu e o Jefferson, nós temos uma situação diferenciada. Cada um tem uma microempresa, vamos dizer assim, e estamos trabalhando juntos na mesma direção. Quando você trabalha dentro de uma mesma empresa, dentro de um ambiente físico, às vezes se torna um pouco mais difícil você conseguir interpretar quando o outro está torcendo por você ou ele está pensando em como ter algum benefício ou lucrar com essa amizade, que é muito triste, mas que é a realidade. Concorda comigo, professor? Com certeza, com certeza. E a gente tem muito que pensar e até mesmo analisar o que está acontecendo nos dias atuais, né? O quanto tem se falado muito de mimimi, né? Eu quero trazer muito essa discussão aqui para a gente, que a gente possa refletir sobre isso. Eu não estou aqui levantando nenhuma bandeira, não estou levantando nenhuma polêmica, mas eu quero muito trazer isso de uma forma que eu gosto muito de pensar, o quanto a gente tem visto muitas coisas que ou têm sido vistas como mimimi, ou têm sido vistas como, estão fazendo vistas grossas para tal coisa e tal coisa. E quando nós falamos de uma relação de amizade, quando nós estamos falando de uma relação sadia, nós precisamos entender o quê? O contexto que aquela situação, que aquela fala, que aquela brincadeira está sendo direcionada. Porque aí nós conseguimos entender se a pessoa está agindo de má fé, de forma maliciosa, está agindo não como um amigo, mas sim como alguém que não quer o meu bem, ou que quer me humilhar. Enfim, nós precisamos entender o contexto. A gente tem visto muitas coisas assim que têm sido dito por pessoas, e aí a gente pensa assim, mas quem são as pessoas que falam e quem são as pessoas que estas pessoas falam? Elas são amigas? Elas são conhecidas? Elas têm uma relação próxima? Não, não tem. Então, não é mimimi. Aí eu posso ser visto, né? Não é mimimi. Por quê? Porque, eu não conheço a Márcia, eu não sei de onde a Márcia é, eu não tenho nenhum tipo de liberdade com a Márcia e ela faz algum tipo de brincadeira que eu posso avaliar ou eu posso administrar de forma saudável ou não. Mas eu também posso me dar o direito de me ofender. Né? E não é porque eu não gosto da Márcia, é porque eu quero manter com a Márcia uma relação respeitosa. Né? Só que, é claro... Diga. Ou, como você disse, vou interromper rapidamente. Você não sabe quem é Márcia. E aí a gente vai com aquela frase assim, eu não sei de onde você veio, para onde você vai e do que você se alimenta. Se alimenta. Quem é você para estar me botando, apontando a mão ou me corrigindo em alguma coisa? E hoje a gente vê muito forte isso na mídia, né? As pessoas se escondem através dessa telinha aqui para humilhar, para detonar, com um sentimento mesmo pesado, pejorativo, negativo, né? Tudo que acontece, tipo, a Márcia te interrompeu agora. Nossa, que absurdo, a Márcia interrompeu o professor Jefferson, que falta de respeito. E aí as pessoas criam uma situação que muitas vezes nem existe. Era uma coisa simples, uma coisa... o jogo, é um bate-bola, a gente já criou isso entre nós havíamos combinado que o papo cabeça seria isso, um pá de cá, pá de lá, e é isso que enriquece, né? E a gente quer que o pessoal que está nos ouvindo aqui também participe, dê seu depoimento, concorde ou discorde, que nem a Silvana fez, mas as pessoas ficam paradas esperando para ver aonde o outro vai errar, aonde o outro vai falhar, e o que é uma coisa pequena, ele faz se tornar uma coisa gigantesca, com a necessidade de realmente diminuir o outro, né?
Exatamente, e é o que a gente estava falando, né? É que nós precisamos entender o contexto. Se eu não conheço a Márcia, nós estamos aqui construindo uma conversa saudável e lá pelas tantas a Márcia faz uma brincadeira, eu preciso entender que tom tem esta brincadeira. E entendendo o contexto, entendendo a forma como nós estamos nos relacionando, até então de forma respeitosa, e ela faz uma brincadeira, eu preciso entender que esta brincadeira foi dentro deste ambiente, deste momento amistoso, e que não existe ali nenhum tipo de adversidade, ou nenhum tipo de, mas eu vou falar porque eu penso sobre isso com ele. Não, não é isso. É sobre ele, né? Não, eu preciso entender o contexto. E dentro da amizade, dentro da relação de amizade, eu preciso entender isso também. É importante que eu possa entender o que a pessoa está me falando e o que ela quer dizer com isso e se ela está falando isso de forma maldosa ou pejorativa, como tu mesmo disseste. Eu preciso entender. E se isso acontecer, e eu acho que aí vem o grande segredo da nossa maturidade, né? É de nós, se nos sentirmos ofendidos, que a gente possa... Márcia, só um pouquinho, a gente pode dar uma pausinha na nossa conversa? Queria só destacar aqui rapidamente, ou se eu não quero naquele momento, que depois, então, no término da nossa conversa, eu possa chamar a Márcia em algum momento no privativo e conversar. Márcia, a gente pode conversar um pouquinho? Nós temos como trocar uma ideia? Nós precisamos conversar um pouco sobre o que aconteceu ali na nossa live e eu queria te trazer alguns pontos, quero ver se tu concorda. Se tu não concordar, tudo tranquilo. Pode ser? Então, quer dizer, aí que vem a grande diferença, né? De nós tratarmos isso com maturidade. Porque muitas vezes está se construindo aqui uma amizade legal de duas pessoas que vão criando uma empatia um pelo outro e que pode se transformar numa grande amizade, mas que se não se cortar aquele mal já pela raiz, ali naquele momento, com certeza vai se desfazer e muitas vezes, de forma muito imatura, as pessoas começam a falar mal de uma da outra, vai para as redes sociais, detona um, detona o outro. Então é importante que a gente tenha esse cuidado também, né? Deixa eu só ver o que o pessoal está escrevendo e está acompanhando. Pode ler. Consegue ler? Quer que eu leia? Tá, ali a Silvana botou, então, transforme em uma exposição. Acho ótimo isso, exatamente isso. É uma exposição desnecessária e distorcida da imagem de ambos. Tanto de quem recebeu a observação, o comentário, bem como daquele que está fazendo. Né? Então, saber, entender o que cada um naquele momento estava... Qual era o papel de cada um. Mas as pessoas hoje não querem isso, elas querem realmente... aquela brincadeira que a gente fala, briga, 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 briga. Cara, não precisa. Hoje eu quero ser feliz, eu não quero ter razão. E aí quando começa a ter essa compreensão, a coisa fica mais fácil. Aí ela coloca aqui, cada um tem que ter a sua experiência com o outro. Isso é uma coisa muito interessante que a Silvana fala, porque vamos falar aqui um processo profissional. Eu trabalho com o Jefferson já há um bom tempo. E entra a Silvana para trabalhar conosco hoje. Comigo, o meu jeito de ser, eu me dou muito bem com o Jefferson. A gente casou, a gente combinou. Então, a gente bate de frente e daqui 5 minutos a gente está tomando cafezinho junto e está tudo bem. Mas eu vou passar para a Silvana que o Jefferson é uma pessoa bacana, ou que o Jefferson é um cara legal, só que os dois não se batem. E pode acontecer o inverso. Gente, eu não suporto o Jefferson. Caraca, vou te dizer assim, cuidado com ele. Mas quem tem que passar pela experiência de sentir o outro é cada um. O que às vezes, quando a gente entra num grupinho de amigos, quando a gente entra numa turma, da escola sempre foi assim, do trabalho, hoje no meio que a gente vive, é tão importante você definir, viver a experiência com o outro para saber quem é que o outro vai se apresentar para ti.
Porque às vezes o Jefferson não é meu amigo, mas pode ser amigo da Silvana. Cara, tem tudo a ver os dois. Ou vice-versa. Então, ter esta maturidade de não acompanhar o pensamento do outro, mas querer descobrir, estar aberto, disposto a saber quem é o outro, é um grande diferencial, ainda mais do meio corporativo. Exatamente. O Sandro trouxe ali a controvérsia no quesito amizade. Isso aí, Sandro. Desenvolva mais aí, ô Sandro, desenvolva mais para nós aí qual é a... antes precisamos entender o que é amizade, exatamente. É o que a gente vem tentando decifrar aqui, né? E é importante que a gente entenda isso, por quê? Porque a amizade, como nós, ou pelo menos como eu entendo, ela se constrói. E ela se constrói não a partir do nosso controle. Nós não temos controle sobre a construção da amizade. Isso se constrói de forma natural. A própria física quântica explica muito isso, né? Se eu me aproximei hoje, conheci a Márcia hoje, a nossa conversa inicial, a nossa energia trocada naquele momento, ela vai nos dizer se nós vamos nos fechar ou não. E isso não precisa necessariamente virar numa relação conjugal, não, nada disso. É simplesmente numa relação amistosa, que vem se construindo. Então é importante que a gente possa se deixar levar, como diz a Silvana, se deixar viver a experiência com o outro, deixar que as coisas aconteçam e não entrar já de sola, né? Não entrar já de maneira adversa ou com as 4 pedras na mão, tentando se defender. Tá, mas quem é a Márcia? O que ela quer? Não, se abra, entenda quem é esta pessoa que está adiante de si. E a partir daí, a própria natureza, a própria energia trocada, ela vai nos dizer se nós nos afastarmos e lá pelas tantas nós sentirmos a vontade de nos encontrar novamente, a gente pode perceber que aí está se criando uma nova amizade. Uma pessoa a qual eu quero estar novamente, na presença dela, pode estar sendo construída, então, uma relação muito legal. Por quê? Porque eu me senti bem, muito bem com ela. Me senti de forma muito confortável na presença dela. Então, pode estar sendo construído. E olha bem, olha o termo que nós estamos utilizando, né? Pode estar se construindo uma nova amizade. Isso não quer dizer que nós vamos ser os melhores amigos do mundo. Não, não é isso. Porque isso quem vai fazer é a própria energia que nós estamos trocando entre nós. Nós não temos controle sobre isso. Eu não tenho controle, não, esse aqui eu vou ser amigo, esse aqui eu vou ser, esse aqui eu não vou. Não, não existe isso. Tem pessoas que eu gosto de estar junto, gosto de conversar, mas eu não posso considerá-lo como meu amigo. Uma pessoa que daqui a pouquinho eu não consigo ou não tenho a liberdade de chamar meia-noite, 1h da manhã aqui no WhatsApp, na vídeo, e eu posso, vamos conversar, cara? Eu estou precisando conversar. Ele vai me dizer, não, agora eu não posso. Não, tudo bem então, tudo tranquilo. Mas eu sinto essa liberdade de poder chamá-lo para conversar. Diferente daquele que eu gosto, que eu me sinto bem, mas eu não sinto com essa liberdade de ligar para ele. Ou se eu ligo, eu ainda mando um WhatsApp antes. Olha só, eu precisava conversar contigo. Posso te ligar agora? Ou seja, eu não preciso, quer dizer, eu preciso deste aceitar do outro, diferente do amigo, né? Eu posso ligar direto para ele, ele vai dizer que não pode naquele momento, de repente, mas eu me sinto com essa liberdade de poder ligar para ele. Então é isso, acho que a amizade, a gente tem que entender que ela vai se construir, né? Por favor, Márcia. Deixa eu dar boa noite para o Denilson, que está aqui conosco, muito obrigada. Aí a Silvana falou, se constrói a partir de experiências, de vivência e da empatia. Com certeza, quando você se coloca no lugar do outro, fica muito mais fácil. Boa noite, Alessandro, seja muito bem-vindo. E a Rita pergunta, vocês acreditam que podemos fazer amigos em ambiente de trabalho? Com certeza, com certeza. Agora, acho que é importante, por exemplo, assim, quando nós temos uma área comercial, por exemplo, é uma área, é um setor muito competitivo.
Então, as pessoas têm normalmente perfis muito parecidos de irem atrás, de fazerem a coisa acontecer, e às vezes, mesmo que não seja com uma intenção, elas às vezes atropelam o outro, né? E aí eu acho que é aquilo que o Jefferson falou, de chegar no final do expediente individualmente e passar para a pessoa. Uma coisa que eu aprendi na vida... Boa noite, psicóloga Magda. Venha, seja muito bem-vinda aí conosco. Rita, é assim, a primeira coisa, não faça ao outro o que não querem que faça com você. Essa é uma coisa básica. Então, uma das situações que a gente detesta é que nos exponham na frente dos colegas. No final do expediente, tu chama a Márcia individualmente, ou espera ela ir para o elevador e diz, Márcia, eu podia ter uma palavrinha contigo? Então, sabe aquela hora lá dentro do setor, assim, assim, assim? A tua parte tu fez. Ah, mas a Márcia não é uma pessoa muito fácil de lidar, ela não sabe. Mas se você não deixar claro já o que pode e o que não pode, a tendência a dificultar esta relação é muito maior. Boa noite, Raci. Seja bem-vindo também. E outra coisa, gente, quando nós estamos falando aqui de amizade, eu acho que eu queria trazer algumas situações e vocês me digam se concordam, se faz sentido para vocês ou não. O que uma amizade de verdade ela tem, né? Então, eu acho que uma das coisas principais que ela tem é a cumplicidade. Invariavelmente, uma amizade verdadeira é ilustrada por trocas de confidência. Então, você começa a compreender o nível dessa amizade quando eu consigo ligar a 1h para o Jefferson e dizer, amigo, me escuta, eu preciso compartilhar contigo uma situação, ou eu estou passando por um determinado momento, ou eu briguei com fulano, e eu tenho plena certeza de que, mesmo ele conhecendo essa outra pessoa da qual eu me refiro, ele jamais vai comentar que eu conversei com ele. Então, essa cumplicidade, essa parceria, ela faz toda a diferença para te entender em que nível se encontra essa amizade e o quanto verdadeira ela é. Deixa eu ver o que o Sandrinho falou aqui. O Sandro colocou ali, ó, em ambiente de trabalho não existe amizade, não vejo com bons olhos. Eu quero responder, eu queria só contribuir com essa fala do Sandro da seguinte forma. Eu acho que Sandro, eu vi umas fotos do Sandro essa semana, acho que o Sandro serviu, foi militar também, né, Sandro? Botou umas fotos ali, lutando capoeira. Se pegaram, Sandro, minha mãe do céu. O passado vem à tona, meu amigo. Eu sei o que você fez no verão passado. Mas assim, Sandro, assim, eu acho que eu quero tentar me fazer claro, utilizando algo em comum entre nós. Fui militar durante alguns anos também, e lá o que nós tínhamos, assim, de entendimento era o seguinte. Bom, se agora, neste momento, eu sou o comandante deste pelotão, e eu sou um soldado, e o pelotão é constituído de soldados também, o que os soldados que compõem este pelotão têm que entender a partir de agora? Que quem está no comando é o Jefferson, ok? Então eu vou obedecer todas as ordens do Jefferson, porque ele, neste momento, é o comandante. Ok, eu parei, apresentei o pelotão ao capitão, ao sargento. O sargento entregou, pediu para que um soldado saísse do pelotão, e eu entro no pelotão, e a partir de agora o sargento deu a este novo soldado o poder de comandar o pelotão. E eu, Jefferson, a partir de agora, devo cumprir e seguir todas as ordens dadas por este soldado, que é a mesma coisa que eu, porque eu sou soldado também, mas a partir de agora eu sou subordinado a ele. Por quê? Porque ele está no comando do pelotão. O que eu quero dizer com isso? Dentro da relação profissional, eu acredito sim que possa ter uma amizade, mas eu preciso entender, dentro dessa relação profissional, o que a Márcia é minha dentro da relação profissional. Por exemplo, ela é minha supervisora.
mas é muito amiga minha. Eu gosto muito dela, a gente conversa bastante, a gente sai para almoçar juntos, a gente vai aos finais de semana, de repente, viajar para algum lugar juntos. Eu vou na casa dela, ela vem na minha casa aos finais de semana, fizemos um churrasco, reunimos a nossa família, mas dentro do núcleo, dentro do cenário profissional, eu preciso entender que a Márcia não é mais só a minha amiga, ela é a minha supervisora. E que agora eu não posso deixar com que essa amizade lá do final de semana, ela se sobreponha sobre o cargo que a Márcia tem diante do meu. Por quê? Porque muitas vezes se confunde isso. A Márcia me pede para fazer algo enquanto supervisora, porque ela recebeu uma informação privilegiada da diretoria, a qual eu não recebi, e ela deveria passar para a sua equipe, e eu faço parte da equipe, e aí ela passa essas novas diretrizes para a sua equipe, a qual eu pertenço, e eu, muitas vezes, não sabendo diferenciar, eu me dou a liberdade de contrariar a Márcia, ou de dizer algo que não diria caso eu não fosse amigo dela. Né? Então é importante que eu tenha muito cuidado com relação a isso. Por quê? Porque se a Márcia está me dizendo uma certa, me passando uma certa diretriz, eu tenho que entender que ela está passando enquanto supervisora, enquanto profissional. E eu tenho que seguir essas regras. Ah, não, mas eu sou amigo dela, eu tenho mais liberdade, então eu posso dizer o que eu quiser. Não, não é assim. Eu até posso, de repente, falar algumas coisas, até posso trazer algumas sugestões, mas eu não posso esquecer esta relação que eu tenho com a Márcia dentro da empresa. Eu não posso esquecer esta hierarquia que existe ali dentro. Lá no final de semana, lá na nossa casa, aí sim, lá eu posso dizer, ô Márcio, olha só. Pô, mas aquilo ali que tu falou, acho que não tinha nenhum cabimento aquilo ali, né? Vamos conversar um pouco sobre isso. Bom, mas isso lá na casa dela, isso lá na minha casa, ali dentro da relação profissional, eu preciso cumprir. Lá no militarismo, não sei se o Sandro usava isso, mas lá no militarismo nós tínhamos uma máxima que era o seguinte: cumpre e depois pondera. Ou seja, se o teu superior está dizendo faça isso, vai lá e faz, e depois tu vem questionar ou vem perguntar alguma coisa, ou até mesmo uma sugestão de como fazer melhor, enfim. Mas eu primeiro tenho que cumprir o meu papel de subordinado. Meu papel ali é um papel de subordinado. Então é importante que eu tenha esse cuidado, né? Não, muito bem colocado, muito bem colocado. A Silvana está dizendo, eu consigo sim ter amizades, né, provenientes do meio de trabalho. Eu também, graças a Deus, tive essas oportunidades e acho que são sempre muito válidas, né? Outra coisa que a gente tem dentro de uma amizade é a lealdade. É uma grande diferencial entre coleguismo e realmente um amigo, né? É aquele que abraça contigo a causa, mesmo que muitas vezes tu não esteja com a razão. É aquele que te xinga, mas Deus o livre alguém xingar fora, entendeu? Se alguém pode brigar com o Jefferson, sou eu. Ninguém mais pode brigar com ele. Se alguém falar mal do Jefferson fora do meio que a gente está aqui nesse momento, eu não vou admitir isso. Então, isso também é lealdade. Outra coisa que eu acho importante, gente, é a presença. Amigos de verdade, eles superam qualquer barreira, né? Quando é sincero, quando é verdadeiro, não existe esse tempo. A gente está vivendo agora uma oportunidade única para saber quem realmente são os nossos amigos. Porque a gente está numa distância, nesse momento ninguém tem nada a oferecer ao outro, uma casa, um churrasco, um passeio de carro, uma viagem, porque está todo mundo dentro de casa. Então, hoje, aqueles amigos que te acompanham, que vibram, que te levantam o astral, que têm paciência de te escutar, agarra, gente, agarra firme e forte e não solta mais, gruda que nem carrapato, porque esses são os verdadeiros. Nesse momento que a gente vive um mundo todo, numa pandemia,
e a gente tem a compreensão que é o momento da peneira do joio e do trigo, isso está acontecendo em todos os sentidos, tanto na nossa vida afetiva entre homem e mulher, como nas amizades. Porque aqui a gente está conseguindo peneirar quem realmente gosta de mim pelo que eu sou, com os meus defeitos, com as minhas qualidades, com os meus acertos, com os meus erros. Então, eu particularmente sou uma pessoa privilegiada e sempre que eu posso, eu digo para esses meus amigos o quanto importante eles são, e realmente eles são. Então, amores muitas vezes vêm e vão, mas os amigos, esses ficam. Esses são aqueles que seguram a peteca contigo. É o que ele disse, qualquer horário é bom para se conversar. O que o Sandrinho colocou aqui são opiniões. Eu tenho essa dificuldade em fazer amigos. Amigos são muito poucos. Eu conto na ponta dos dedos e bem numerados. Ótimo, mas tu sabe que tu não tem quantidade, tu tem qualidade. E tá tudo bem, e tá tudo ótimo. Também se respeitar sobre esse aspecto é muito válido. Cada um traz uma história de vida. E eu acho que é isso que nos enriquece. É quando eu sento contigo, quando a gente está aqui nessa roda de amigos e consegue mostrar um outro ponto de vista. Né? Tu está me mostrando um e eu estou te apresentando um outro. E ninguém está querendo fazer com que a minha ou a sua seja mais correta. Cada um tem a sua verdade. E o bacana desse papo cabeça é exatamente isso. Quantas vezes eu não concordo com o Jefferson? Quantas vezes ele já também não... mas isso aqui não é legal, não gostei disso. Às vezes até um comportamento meu, e a gente tem essa liberdade de conversar. E o mais gostoso, quando alguém, quando um verdadeiro amigo, te dá um puxão de orelha, tu ter a humildade de, no mínimo, prestar atenção no que ele te diz. Eu não concordo, mas deixa eu avaliar isso, deixa eu analisar se faz sentido ou não. Então, eu acho que isso são amigos. É aquele que, principalmente para as mulheres, né? Agora não, porque a gente tá em casa, mas quando a gente vai para balada, às vezes a amiga bota aquela quantidade de blush, ou faz um cabelo horroroso, ou então ela quer botar uma roupa de piriguete, mas tá tão piriguete que ela não consegue nem respirar dentro da roupa. E aí eu acho que vale sim um amigo dizer, presta atenção, olha só, Fábio, quem sabe muda esse modelito aqui, ficou legal não. E aí o outro pode até mudar a roupa, mas ele vai para será? Deixa eu olhar no espelho. Não, mas eu tô hoje com esse espírito, deixa eu curtir. Tá tudo bem. Mas é essa troca, né? E eu vou dizer para vocês, amigo é aquele que está sempre com as portas abertas para te receber. Não para fazer a jantinha, mas para te dar colo, né? Para ter paciência de te ouvir. Hoje, ter alguém que te escute é ser uma pessoa muito rica. Porque ninguém mais quer ouvir o outro. Tanto é que a gente, quando se reúne para conversar, as pessoas começam a falar, tu não está prestando atenção no que o outro está dizendo, tu já está pensando no que tu vai dizer. Então, tu não dá o tempo de escutar, mas fica quem tu falou mesmo, às vezes é até repetitivo, porque como tu não escutou o outro, tu estava pensando no que tu ia responder, tu não sentiu, tu não teve a empatia, tu não teve o tempo de respeitar o outro, né? O que o Sandrinho colocou aqui? O Sandro hoje tá tagarela, né? Tá falando. São opiniões. Não, essa aqui eu já li. Silvana colocou ali, não pode fechar para essa experiência, Sandro. Eu respeito e entendo a sua opinião. A Silvana Ney colocou ali a opinião dela. É um momento também. A Silvana colocou, sou grata por sua nova amizade, Sandro. Ainda bem que me deu a oportunidade. Isso aí, viu? Olha aí as declarações, gente, isso é tudo de bom. Como é bem boa ter amigos, gente. E é isso. Brigas, é óbvio que nós vamos. E é isso que nos enriquece. Porque às vezes eu vou dizer assim, mas eu vou entrar de azul. Mas, Márcia, azul não fica bem para ti. Márcia, azul eu já vou usar. Tu não vai usar o azul hoje, porque hoje sou eu. Então, saber
que uma verdadeira amizade, ela permite, sim, uma desavença, brigas, mas, entretanto, em algum momento, tudo é superado pela força da reação, pelo carinho, pela compreensão de quem falou e, muitas vezes, de quem ouviu. Então, esse feedback serve tanto na nossa vida profissional, quanto a de casal, principalmente hoje, mais do que nunca, e a de amizade, que ela faz a diferença, né? Dar o feedback ao outro, sinalizar para o outro, menos, Márcia, menos quase nada, num primeiro momento pode me doer. Mas se eu tiver maturidade e, vamos lá, a amizade do Jefferson, ela for muito importante para mim, como realmente ela é, eu vou baixar a guarda e eu vou entender melhor o que ele está me dizendo. O que o Sandro disse, Márcia? Quero ser teu amigo. Então, Márcia, quero ser teu amigo. Tu também, professor. Mas tu já é, Sandro. Tu já é parte aqui histórica. Experimenta não vir um dia para ver se a gente não bate na tua porta com o Instagram na mão, o celular. E aí, pessoal, então, já que o Sandro não estava lá conosco, a gente veio buscar ele em casa. Pensa bem se tu não vai aparecer aqui nas lives para te ver só. Mas então, isso é bacana. E aí o Sandro falou de uma coisa que eu já disse para algumas pessoas e eu tive a graça de ouvir. Sabe, Jefferson, vou te dizer uma coisa. Sabe, Sandro, eu gostaria muito de ser teu amigo. Eu queria ter a oportunidade de ser teu amigo. Cara, isso é para arrebentar com qualquer um no meio. Tira as estruturas de qualquer um, porque é gostoso demais. É tão raro a gente ouvir alguém disposto a ser algo nosso, ainda mais um amigo. E quem entende a palavra amigo sabe que ela é gorda, ela é cheia de carinho, cheia de respeito, de pontos de vistas diferentes, e que mesmo assim a gente sabe que quando a gente tem esse ponto de essa visão diferente do outro, isso é só para nos agregar, para fazer a gente crescer. Quando eu vejo o professor Jefferson tendo um conhecimento, sabendo se expressar, sabendo se posicionar, é óbvio que eu vou querer acompanhá-lo. Eu vou estudar mais, eu vou tentar aprender o que ele está falando, porque eu admiro, normalmente amigos se admiram. Tem algo que faz com que eu me encante pelo outro. Tem algo que ele foi capaz de me cativar e vice-versa. Concorda comigo, professor? Então, deixa eu ver o que ele falou aqui. Tati, seja muito bem-vinda. É Tati, né? Tati Romar. Ah, é menino, perdão. Agora que ele não vai querer ser meu amigo. Mas eu quero ser teu amigo. Que mais? Agora não te largo mais. Ai, delícia, Rita, amei. Silvana, minha amigona. Mas... Hoje tá que é um amor isso aqui, né, gente? Estou muito carente de amizade. Tô vendo, Rita, tá todo mundo, Rita. Seja muito bem-vinda ao grupo. Fique conosco, não vá embora. Senta aí, e como a gente é gaúcho, senta aí, toma um mate, fica à vontade. E se amanhã tiver sol, a gente come uma bergamota. É verdade, é verdade. Mas uma coisa que eu queria complementar assim, a tua fala, falando sobre essas amizades, e nós podemos entender também, pelo menos comigo é assim, eu acredito que com vocês também, até mesmo dentro do nosso círculo de amizades, nós temos, dentre esses alguns amigos, como o Sandro falou aí, que eu posso contar nos dedos, né? Dentre esses poucos amigos que eu tenho, até mesmo dentro desse círculo, eu tenho com cada um desses amigos uma determinada forma de intimidade, né? Onde eu consigo, com o amigo número 1, ter uma liberdade mais para falar sobre relacionamento. Com o amigo número 2, eu consigo uma liberdade maior de falar, sei lá, sobre trabalho,
sobre viagens. O outro, nós nos formamos muito bem sobre estudos, sobre conhecimento, sobre a busca constante de conhecimento. Nós lemos os mesmos livros, enquanto os outros amigos não gostam muito de ler, mas esse aqui gosta muito, e quando nós nos encontramos, nós falamos só sobre isso. Então é importante que a gente entenda também esses diferentes tipos de relação dentro dessas amizades que nós temos. E tá tudo bem. Eu não posso me sentir deixado de lado, não posso me sentir, mas a Márcia, ela fala mais com a Fábio do que comigo. Não, mas a Márcia, ela fala mais com a Fábio sobre determinado assunto. Com o Jefferson, ela fala também, mas um determinado assunto mais específico. E isso não quer dizer que ela tenha mais amizade pela Fábio, ou pelo Sandro, ou pelo Jefferson. Não, são diferentes tipos de relações que nós temos dentro desse círculo de amizades. É verdade. Boa noite, doutora. Doutora Ellen. Como é que é? Doutora Ellen, da voz. Boa noite, seja bem-vinda. Mas é exatamente isso. E aí a gente está falando, né, de trabalho. Às vezes nós temos um bom convívio com os nossos colegas, mas tem alguns que a gente sempre vai ter uma afinidade melhor. E graças a Deus que isso acontece, né? E se todo mundo fosse a bico de faca, estavam se matando dentro do trabalho. E a gente sabe que, mais do que nunca, o momento ele está sendo muito delicado. E a gente sempre tem falado, eu e o Jefferson, aqui uma coisa, gente. Presta atenção. E isso é sério, tá? Independente da sua crença, independente da sua religião, o mundo, neste momento, precisa de energias boas. Tá difícil? Tá para todo mundo. Não é o estado, não é a cidade, não é a capital, não é o país, é o mundo. Então, a gente tem que estar constantemente trabalhando a nossa energia e que isso auxilie a energia do mundo. Porque com todas essas notícias ruins, com todo esse peso que a gente está ouvindo aí, de uma bendita de uma pandemia, isso nos enfraquece mais ainda. Os nossos temores, os nossos sabotadores, as nossas inseguranças, essa falta de colo física, essa falta de abraço. E a gente já estudou e já viu que abraço realmente é uma coisa que faz a diferença. Efetivamente ocorre uma troca de energias e é tudo que a gente está buscando agora, é colo, é carinho, né? Boa noite, Elton, seja bem-vindo também. Então, tentem conservar na medida do possível e avaliar hoje, ao término dessa nossa live, quem são os teus verdadeiros amigos. E não custa nada, não custa absolutamente nada. Vocês, ao término desta live, mandar uma mensagem para aqueles amigos que vocês têm nos dedos. Cara, como é bom te ter ao meu lado nesse momento. Por que isso, gente? Porque é tão bom receber e essa troca faz a diferença. Essa troca de energia, nem que seja virtual, ela acolhe, ela ultrapassa limites, barreiras, muros, distância. Então, já imaginou você hoje indo deitar e receber uma mensagem, cara, como é bom ter a tua amizade? Faça isso com quem você acha que vale a pena. Sempre é gostoso fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fizessem por nós. Então é um momento também de agradecer. É uma forma de agradecer a Deus, de melhorar a nossa energia, de melhorar a energia de quem a gente gosta e dizer que mesmo à distância, cara, tu é foda e é muito bom você estar ao meu lado nesse momento. Eu finalizo a minha fala assim, numa conversa que eu estava tendo com a Márcia esses dias. Nós estávamos falando sobre decisões, falando sobre esses momentos que nós estamos passando, sobre relação, né? E aí eu comentei com ela de uma fala que eu vi, agora não vou me lembrar de quem, onde que eu vi, mas foi num YouTube desse da vida aí, onde
Não, foi num filme. Eu olhei num filme e aí a pessoa dizia para outra assim: se você está sentindo agora, dentro do seu coração, que você deve enviar uma mensagem para aquela pessoa, envie. Se você está sentindo isso dentro de si, que você deve enviar uma mensagem de boa noite, de carinho para aquela pessoa, envie sem pestanejar, sem pensar. Por quê? Porque se eu pensar com a cabeça, com o cérebro ele vai me trazer condições, ele vai me trazer senãos. Mas e se ela não aceitar? E se ela não ouvir? E se ela não sinalizar que leu a mensagem? E se ela não responder? Ou se ele não responder? E se ele não visualizar? Ou se ele me bloquear? O cérebro sempre vai me trazer condições. Mas aqui dentro você está sentindo a vontade de enviar. Então mande. Independente se ele vai responder, se ela vai responder ou não, mande. Por quê? Porque é esta decisão que vale. Né? Se você está sentindo dentro de você que você teve uma amizade, que agora nesse momento que foi prejudicada, que essa ligação de amizade foi quebrada, e você está sentindo nesse momento vontade de mandar uma mensagem para aquela pessoa, está sentindo isso aqui dentro, mande. Não deixe com que o cérebro defina ou decida por você, porque ele vai trazer para você condições, senãos. Então, faça isso. Acho que teve alguém que... A Fábio, né, escreveu ali. A amizade também precisa ser de duas mãos. Pois... Ai, que droga, gente. Nossa. Pois... Se só um lado procura, acaba se desgastando e perdendo momentos importantes, sem dúvida. Aí a Silvana, gratidão em fazer de alguma forma a diferença na vida do outro. É isso aí. Adoro isso. Também adoro, Silvana. E essas lives, Silvana, é exatamente pensando nisso. É sempre deixar alguma mensagem bacana, é uma coisa para a gente refletir, para a gente bater papo aqui, como se fosse uma roda de amigos, onde o pessoal fala, a gente troca ideia, concorda, discorda. E é isso que nos enriquece como ser humano. A gente sempre comenta, eu e o Jefferson, e o pessoal já está, quem está nos acompanhando sabe aí, nossa intenção, quando a gente começou a fazer isso aqui, era servir de instrumento de Deus, não, porque eu sou, não, é porque a gente é tão grato pelas coisas que Deus nos dá, a gente é tão grato, tem consciência de que todo mundo tem dificuldades, mas que a fé faz a diferença na nossa vida, e a gente sempre pensa assim, que hoje eu possa tocar apenas um coração. Se eu conseguir tocar um coração, a nossa live valeu. E é isso que a gente sempre tenta passar para o outro, alguma coisa bacana. Porque estar aqui, eu e o Jefferson, é muito gostoso. A gente tem muito prazer em tudo. Isso faz muito bem para nós. Então, que a gente possa transparecer e transmitir essa energia para vocês também. Tem uma grande amiga assistindo, é a Dulce. É a segunda vez que a Silvana fala. Então, Dulce, beijo para você. Você é amiga construída dentro do ambiente profissional. Maravilha. É isso aí. Professor, mais alguma coisa? O trem vai partir. Eu tô por aqui. Olha o trem, olha o trem. Olha o trem. Gente, uma abençoada restante de semana para vocês. Façam isso que a gente comentou. Se o coraçãozinho bateu, se você tem alguém que você quer ligar e dizer assim, cara, como é bom te ter do meu lado, seja virtualmente, ou seja assim, mais presente, mais grudadinho, faça. Faça porque vai ser muito melhor. É uma troca de energia, então tudo que vai e volta é felicidade, tá bom? Beijo, uma boa noite, obrigada por ter estado conosco aqui. Um abraço. Um abraço bem gostoso. Pegue o aviãozinho ali, pega o aviãozinho aí da live e manda para alguém que você queira que faça parte ou que ouça essa nossa conversa e de repente depois possa também comentar e participar, ok? Tchau, tchau. Um grande abraço. Valeu. Beijo, gente.